Um outro problema que relaciona a conversão é quando a gente trata do IPv4 e IPv6. Né? A gente sabe que o IPv4 ele tem uma formatação um pouco diferente do IPv6. O IPv4 ele tem um formato, né, dividido em 4 octetos, né, e ele é representado em decimal. E aí, quando a gente faz a conversão, a gente converte para que ele apareça, então, os octetos em binário, que totalizam, então, 32 bits de comprimento. Já o IPv6 ele é representado em hexadecimal, com essa nomenclatura aqui, bem maior do que, bem diferente do IPv4, e totalizando, então, 128 bits. Então, o IPv6 ele é bem maior que o IPv4. Daí então a gente tem o NAT, né, que é o Network Address Translation, é um mecanismo que ele é capaz de transformar um endereço IPv4 em IPv6, né, o equivalente, o endereço equivalente. E aí, para poder então saber fazer essa conversão, saber qual é o IPv6 equivalente a um endereço IPv4, por exemplo, a gente tem uns passos para fazer a conversão. O primeiro passo é converter o decimal para binário, que a gente viu no vídeo anterior, que é pegar cada um desses números aqui e encontrar os octetos equivalentes. Só relembrando então como que a gente faz isso, né? A gente joga o número para a base 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. A gente já tinha feito no vídeo anterior, né? O 192 e 168, só faltou então o 20 e o 112. Mas basta, relembrando aqui, né? Basta pegar essas bases e fazer as subtrações do número para saber se a gente encontra 1 ou 0 nesse resultado dessa subtração. Então, realizando aquele mesmo procedimento de conversão de decimal para binário, eu dividi os meus números decimais aqui, né, até o ponto, e encontrei então os respectivos octetos em binário para cada um desses números aqui do meu endereço de IP. Depois, o próximo passo é a gente pegar esse resultado que a gente encontrou, né? Tá vendo que aqui a gente encontrou os mesmos números que estão descritos ali, e dividir ele em grupos de 4 dígitos. Então, como em cada um número desses daqui eu tenho um octeto, eu vou separar eles de 4 em 4. Então, aqui, referente ao 192, eu tenho o primeiro octeto e eu vou separar, então, ele aqui em grupos de 4. Então, eu separo aqui, eu tenho o primeiro grupo dividido em 4 bits. E vou fazer isso aqui com todos os demais, conforme está descrito aqui acima. Tendo esses números separados em 4 dígitos, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a mesma base que eu utilizei para a conversão, só que agora eu vou utilizar só 4 dígitos, né? Eu vou utilizar o outro 8, 4, o 2 e o 1. E vou jogar sobre esses números que eu separei em grupos de 4. Daí o que eu faço? Conforme está descrito aqui no exemplo, ó, aonde tem 1, eu vou pegar o número decimal e somar. Então, no primeiro quarteto aqui eu separei, eu tenho 1 no número 8 e no número 4. Então, eu só vou pegar o 8 mais 4. Vou ter 12. E no quarteto de cá, eu tenho só 0. Então, o resultado disso é 12 e 0. Eu vou fazer isso com todos os octetos que eu tenho, todos os quartetos que eu tenho. Então, aqui o resultado foi 12 e 1. Nesse segundo quarteto aqui, né, que eu dividi o octeto em 2 grupos, eu tenho o 8 e o 2. Então, eu tenho o resultado 10. No segundo quarteto, eu tenho o número 1 apenas no 8. Então, o resultado aqui vai ser 8. No terceiro octeto, eu vou ter o 1 apenas sobre o número 1. E no segundo aqui, eu vou ter sobre o número 4. E no último octeto, também jogo a base 8421, vou verificar onde que tem número 1. Então, aqui eu tenho no 4, no 2 e no 1. Então, eu somo 4 com 2 e 1 e vou ter o resultado 7. E no de cá, no quarteto de cá, eu tenho apenas 0.
Então, os resultados disso daqui é como se eu estivesse encontrando os fatores, né, de cada um desses quartetos. Eu vou ter 12 e 0 no primeiro octeto, eu vou ter 10 e 8 no segundo octeto, eu vou ter 1 e 4 no terceiro octeto e 7 e 8 no último octeto. Sempre dois números por octeto, né? Porque eu dividi ele em dois quartetos. O último passo é pegar esses números que eu encontrei aqui de cada quarteto e converter eles em hexadecimal. A gente vai utilizar essa tabelinha aqui. Os números de 0 a 9 são os mesmos para hexadecimal, e a partir do 10 a gente começa a utilizar as letras do alfabeto. Então, o 10 em hexadecimal é A, o 11 B, o 12 C e assim sucessivamente. Então, aqui, como a gente tem 12 e 0, o 12 seria C. E o 0 é 0 mesmo. O 10, ele é o A. E o 8 é o 8 mesmo. O 1 é o 1 mesmo e o 4 também. E o 7 é ele mesmo e o 0 também. Então, resumidamente, a gente tem um C0, A8, 1,4, 7,0. E aí, como eu disse, a gente tem o C0, A8, 1,4, 7,0. Então, basta acrescentar esses zeros no início e esses Fs aqui, e o restante é o número que a gente encontrou da conversão para hexadecimal. E aí, então, resumidamente, esse número que a gente encontra aqui é um número hexadecimal que representa o endereço IPv6, que é equivalente ao IPv4 que foi dado no início do problema ali.